Que o Espírito Santo, esse Espírito de poder, e ele de fato o tem, podem crer nisso, foi esse Espírito que os trouxe até aqui, que esse Espírito esteja conosco, hoje e sempre, que o nosso coração também, em resposta à fé recebida, seja fiel ao Senhor. Amém. Irmãos, Deus nos criou para vivermos com pessoas. E vamos pensar, Ele criou família, Ele constituiu família, homem, mulher, filhos. E essas pessoas da mesma casa, elas moram embaixo do mesmo telhado por algum tempo. Uns ficam mais tempo na casa dos pais, outros menos, mas todos ficam ali. E nós também temos outras pessoas que fazem parte da família. Tios, tias, avós, primos e assim por diante, que convivem com a gente. Nós temos uma convivência com essas pessoas. E no decorrer da nossa vida, também muitas outras pessoas passam pela nossa vida como num relance. Uma viagem, você encontra uma pessoa, conversa com ela e depois nunca mais se haverá. Mas é uma coisa interessante que você diz: eu conheci uma pessoa bacana, uma pessoa legal, no avião, numa viagem, em qualquer lugar. Nós falamos bem da pessoa. Por quê? Porque tivemos uma excelente impressão dela. Por aquilo que de repente ela até ajudou você, ou nos ajudou em algum momento difícil. Mas são pessoas que passam e a gente fala bem. Nós falamos bem de muitas pessoas que fazem parte da nossa família. Quantas vezes elogiamos o nosso pai, a nossa mãe? E se você não elogiou o seu pai, a sua mãe ainda, mesmo com todos os defeitos que eles têm, elogie. Dê uma analisada se eles não são extremamente importantes na sua vida por tudo que eles fizeram, por tudo que eles representam para você. Falar bem. De quantas pessoas você já falou? Do pai, da mãe, do tio, dos tios, das tias. Falamos bem, mesmo que as pessoas muitas vezes pecam contra você. Nós perdoamos, como diz o texto, tanto da epístola como também do evangelho de hoje, fala de perdão, de perdoar o irmão, e depois falamos bem da pessoa. Aquele pecado que ela fez contra a gente, nós conseguimos superar e seguir adiante. E nós poderíamos citar assim muitas outras coisas. No entanto, observo que nem sempre isso acontece com Deus. Temos duas situações que devemos observar. Os que não acreditam em Deus. É claro que eles nunca vão falar bem de Deus. Muito pelo contrário, diante dos acontecimentos da vida, eles ainda chegam para nós e perguntam ou afirmam: se Deus existisse, não permitiria tal ou tal tragédia. Então eles têm dificuldade. E agora, nos últimos tempos, nós temos presenciado grandes catástrofes. Rio Grande do Sul, Líbia. Hoje fiquei sabendo que no Espírito Santo aconteceu ventos tremendamente fortes lá. Então, as cobranças sobre Deus são grandes. E também tem os que acreditam nele e que dizem: Deus, por que comigo, se tenho te servido por tantos anos? Não estão duvidando da presença de Deus e da ação de Deus, mas questionam Deus a respeito
Por que aconteceu isso comigo se eu lhe sirvo por muitos e muitos anos? Tenho usado meus dons, meu tempo, contribuído financeiramente, doado 5 minutos com Jesus, e o Senhor não me livrou deste sofrimento. Enfim, acontecem essas realidades. Ou poderíamos citar mais uma em que um filho de Deus simplesmente olha para o céu e fala bem dele. Por que tantas e tantas vezes temos dificuldade em falar bem de Deus? Mas falar com o coração, em mostrar a manifestação desse poder de Deus na nossa vida, no dia a dia. Mesmo que talvez aconteçam inúmeras situações que a gente não compreende, e nós não vamos ter respostas para tudo. No primeiro versículo do Salmo 3, ele diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Olha só, ele está cantando a misericórdia do Senhor, ele está falando bem de Deus, ele está louvando a Deus. Por quê? Por causa da sua misericórdia. Bendiga o seu santo nome. Ele só que não é um simples convite, mas é algo extremamente que faz a diferença, porque ele está reconhecendo que é um convite que traz vida. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. É um convite que traz paz, é um convite que alegra o nosso coração. Então ele enfatiza as razões que essa alma tem para louvar, para bendizer ao Senhor. E nós já vamos listar essas. Mas tem algo extremamente também bacana aqui que nós queremos pensar, é na segunda parte do versículo, quando ele diz: e tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Não só a alma, mas tudo o que há em mim, bendiga ao Senhor. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas olha as razões que o salmista aponta. Ele diz: Ele é quem perdoa os nossos pecados. Por que que isso parece que para os cristãos é tão comum, né? Isso é muito mecânico. Às vezes nós confessamos os pecados de forma mecânica, e isso é terrível. Porque quando nós não pensamos na nossa vida, quando nós não refletimos nela e não nos arrependemos, tudo se torna mecânico. E o nosso sentimento nem sente mais o perdão de Deus e o que significa ser perdoado pelo Senhor. Então ele diz: é Ele quem perdoa, Ele é o único que tem o poder de remover, de tirar, de lavar, de nos afastar cada vez mais das nossas transgressões. Ele sara as nossas enfermidades. Quantos irmãos aqui dentro, agora falando de uma enfermidade física, quantos irmãos passaram por situações terríveis e hoje estão aqui sentados? É ou não é a misericórdia, a bondade do Senhor? Quando os médicos já diziam: você não tem mais esperança, desiste de lutar. Mas hoje a pessoa está aqui. E sem dúvida nenhuma é Ele que sara a nossa alma. E essa é a maior das doenças, pessoal. O corpo pode ter um câncer, pode sofrer um infarto, pode ter um derrame, pode ter qualquer coisa. Isso não te impede de ir ao céu. Agora, quando a alma adoece, quando o espírito adoece, quando a alma já não vê mais necessidade de servir ao Senhor, esse é o problema. E dessa doença Ele também cura, Ele também sara.
Aí ele diz que tira da cova a nossa vida. Irmãos, quantas e quantas vezes nós nos sentimos num poço, sem solução para nada. Nós olhamos, lamentamos e não sabemos o que fazer. Mas ele diz que tira da cova a nossa vida. Ele nos livra quando alguém já quer nos enterrar, quando alguém já quer nos afundar, mas Ele nos salva. É Ele quem enche de bens a sua vida. Eu sei que vocês trabalham, que vocês dão duro, que vocês suam, que nós lutamos dia após dia para ter a nossa renda. Mas cada bênção, cada pedaço de roupa que você usa, é pela bênção dele, é pelas mãos dele, é porque ele te permite ter essas coisas. Então tudo, na verdade, deveria bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor. Há o outro item que ele cita, que nos cuida na velhice e renova a nossa mocidade como águia. Quem está preocupado com a velhice aqui? Como será a sua velhice? O que você está fazendo para chegar na velhice? E como você quer chegar na velhice? Talvez, eu diria, nem adianta nós nos preocuparmos, né? Porque eu nem sei se eu vou envelhecer. Quem sabe essa semana vocês me sepultam. Mas ele está querendo com estas palavras dizer, olha, não se preocupe que na sua velhice, Deus vai te cuidar. Deus vai continuar sendo o teu esteio, a tua força, aquele que vai guiar os seus passos. Não te preocupe quem vai te cuidar, porque Deus vai providenciar uma pessoa para isso. Deus vai, de uma forma ou de outra, dar a solução do seu problema, que renova a força da mocidade, como diz, como águia. Tem horas que nós nos sentimos destruídos, mas ao mesmo tempo, nós sentimos uma força que vem do nosso Deus, que nos dá coragem de olhar de novo para cima e caminhar como filhos do Senhor com o coração cheio de esperança, de que o amanhã está aos cuidados de Deus. Isaías diz assim, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Irmãos, cada amanhecer, cada dia, cada momento de palavra, cada momento de santa ceia, é Deus renovando a sua força, é dizendo, eu estou aqui, não desanime, lute, porque eu vou te dar força cada dia. Ele julga os oprimidos, e aqui é interessante, oprimido é aquela pessoa que está sendo oprimida. E ele está dizendo, eu vou julgar essa pessoa. Se Deus vai julgar a pessoa que está sendo oprimida, imagina quem o oprime. Imagina quem o oprime então. E por isso, quando nós somos oprimidos, não precisamos nos desesperar. Porque aquele que oprime, um dia também estará na presença do Senhor. E aí ele diz assim, se para aqueles que oprimem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O homem pode ter todo o poder na sua mão, mas esse poder diante de Deus é nada. É nada. Os homens deviam criar vergonha na cara
quando têm um pouquinho de poder nas mãos, achando que podem oprimir os outros, massacrar os outros, roubar os outros. Deviam ter vergonha na cara. E o cristão que faz isso, da mesma forma. Pensemos, nada me dá o direito de oprimir o próximo. É misericordioso e compassivo. Sabem por que Deus perdoou de novo o nosso pecado? Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Ele sempre diz: vem aqui, se arrependa. E como é que Ele vai fazer isso, irmãos? Através de mim, através de vocês, anunciando a palavra do Senhor, para que os homens de fato se arrependam dos seus pecados e voltem-se para Ele com um coração aberto, com um coração consagrado a Deus. Não conserva sua ira para sempre. Se Deus conservasse a ira dele para sempre, coitado de nós. Coitado de nós. A ira de Deus faz de nós sumirmos. Mas Ele não quer isso. E por isso que Ele não conserva a sua ira. Sabe por que Ele não conserva? Por causa de Cristo. Porque Ele está enxergando Cristo em você. E o dia que você deixar de crer em Cristo, e Ele não enxergar mais Cristo no seu coração, bom, aí se prepare. Porque a ira dele, ela é devastadora. Mas Ele não conserva ela para sempre. Não nos trata como merecemos e Ele afasta de nós os nossos pecados. Se Deus nos tratasse como nós merecêssemos, mas Ele tem misericórdia, Ele afasta. Ele distancia de nós as nossas transgressões e nos abraça e nos acolhe. Com certeza, irmãos, nós teríamos muitos outros motivos que poderíamos colaborar com o salmista aqui e apontar outros motivos para bendizer ao Senhor. E Ele também incentiva que todo o seu ser louve ao Senhor. E aí significa negar-se a si mesmo. Significa carregar a cruz. Não dizer, fica lá minha alma, louve ao Senhor, que o meu corpo aqui quer distância, não quer sofrer, não quer testemunhar porque estou com vergonha. Não, todo o meu ser. Então que o meu corpo sirva ao Senhor. Isso é carregar a cruz, isso é, na verdade, ser um servo dedicado ao Senhor. Ele também nos incentiva, irmãos, para continuarmos bem firme. Eu vejo que aqui está muito presente o terceiro mandamento, quando ele fala, bendiga a minha alma ao Senhor e todo o meu ser. O que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse momento, é olhar para o terceiro mandamento, santificarás o dia do descanso, é tirar um momento especial para dizer agora, eu quero que Deus me trate, que Deus sare as minhas feridas, eu quero que Deus me fortaleça, eu quero que Deus renove o meu coração. Senhor, eu estou aqui para ser moldado por Ti, e não para moldar o Senhor, mas eu estou aqui para ser moldado por Ti. E Deus molda, e Deus trabalha, e Deus transforma o nosso coração. Falamos bem do Senhor, não somente com os nossos lábios, irmãos, porque Deus conhece perfeitamente o nosso coração e Ele sabe quando o nosso coração está muito longe dEle. Fale com os lábios, mas louve ao Senhor com o coração.
Fale bem dele. Dê testemunho de sua fé. Fale do que Deus tem feito na sua vida. Não precisa se preocupar que palavras usar, mas testemunhe o que aconteceu na sua vida. Fale do que Ele fez para ti. Como você estava e como você está hoje. Mostre para as pessoas o poder de Deus na sua vida. Não aponte para a vida dos outros, mas aponte para a sua. Porque Ele transformou o seu coração, Ele mudou a sua vida. Fale disso. Então, paremos de pensar que o poder de Deus só age nos outros. Não, Ele age em mim. Ele age em vocês de maneira bem especial. E Ele quer que todo o nosso ser continue sendo dedicado, honrando o seu nome, glorificando ao Senhor. Continuemos firmes nas tempestades da vida ou na bonança. Continuemos firmes, falando bem do Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Amém.